Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Getúlio Luz, professor e diretor do seminário Willa Seymour. Nesse nosso primeiro podcast, nós estaremos falando rapidamente sobre a matéria Teologia, que é a primeira matéria do nosso curso básico em Teologia da nossa instituição, a saber, o seminário Willa Seymour. A nossa matéria Teologia, conforme o nosso material didático, está dividido em 9 capítulos, mais a introdução e a conclusão, e também umas referências bibliográficas para você aprofundar os seus estudos. Lembrando que todos os alunos do seminário Willa Seymour têm o seu material didático, todo o seu tem todo o seu apoio, podemos assim dizer, para que ele possa estar acompanhando e conhecendo ainda mais aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pensando, raciocinando, a nossa fé, que entendemos que não é um absurdo procurar entender a nossa fé de forma racional. Por isso que nós estudamos a teologia, ainda que o termo teologia, que vem de duas palavras gregas, theos, Deus, e logia, palavra, discurso, estudo, tem um significado de estudo sobre Deus. É claro que Deus não é um objeto de laboratório onde nós podemos estudar ou analisar como um fruto de laboratório dentro de uma perspectiva humana, mas sim tudo aquilo que é relacionado a Deus. De certa forma, nós estamos estudando teologia. Dentre tantas as possibilidades, é bem possível que a palavra teologia ela tenha se criado ali no meado do século 6 a.C., através de um filósofo grego chamado Ferêcides. Ainda que existam outras possibilidades, mas é bem provável que Ferêcides, esse filósofo grego, tenha sido responsável pela a origem desse termo. É bem verdade que a palavra teologia ela nasce dentro de um contexto pagão. Daí porque no início da fé cristã, muitos não tinham aplicação do termo teologia como nós aplicamos em nossos dias. Mas foi só através de Orígenes, no segundo e terceiro século, que essa palavra foi usada no sentido cristão, como também a partir de Eusébio de Cesareia, no terceiro e quarto século. E ambos esses homens, um no Oriente e o outro no Ocidente, Orígenes e Eusébio de Cesareia, foram os responsáveis pelo uso da palavra teologia no termo cristão. Em nossos dias, nós utilizamos a teologia se referindo a tudo aquilo que se relaciona a Deus, à igreja, à fé cristã, à ciência das religiões. E dentro de uma teologia mais restrita, nós temos a teologia dividida em 4 perspectivas. Temos a teologia prática, temos a teologia sistemática, e temos a teologia histórica e temos a teologia bíblica, sendo que a teologia prática, como o nome já sugere, está muito mais ligada com o nosso viver diário. A teologia sistemática, iniciada por João Damasceno no 7º, 8º século, tem muito mais a ver com os dogmas da igreja. A teologia histórica, ela estuda muito mais o desenvolvimento da teologia ao longo da história. E se a teologia sistemática estuda os aspectos teológicos, a teologia histórica estuda como essas doutrinas se desenvolveram. E por último, nós temos a teologia bíblica, que é mais exegética, pois ela leva muitos aspectos em consideração, como o fator histórico, cultural. A exegese é o grande peso da teologia bíblica. Como também, dentre tantas essas vertentes, nós temos a teologia pentecostal,
que é uma leitura de como o pentecostal tem das Escrituras. Ela não tem rompimento com os dogmas da fé cristã, os pontos cardeais, mas tem uma leitura peculiar, principalmente quanto a tudo aquilo que é relacionado à pneumatologia. É bem verdade que nós precisamos fazer uma distinção entre o termo teologia e o termo teontologia, pois a teologia, nós podemos dizer que ela é a ciência que estuda sobre tudo aquilo que é relacionado a Deus, e a teontologia, que foi um termo criado, esse neologismo, por Lewis Sperry Chafer, fundador do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos. Ele criou esse termo no sentido de a teologia estudar o ser ou a pessoa de Deus. Enquanto que a teologia é geral, a teontologia se preocupa em estudar a pessoa de Deus. Esse Deus tão supremo, esse Deus tão grande, se revela aos homens de várias formas e de várias maneiras. E graças a essa revelação é que nós temos o conhecimento de Deus, ainda que os homens tentam negar a existência de Deus de forma indireta e de forma direta através dos seus argumentos, como por exemplo o ateísmo, que nega a existência de Deus, o agnosticismo, que nem diz que sim, nem diz que não, o materialismo, que nega a espiritualidade, o panteísmo, que diz que Deus é tudo, tudo é Deus, o politeísmo, a crença em vários deuses, o deísmo, que diz que Deus fez a sua obra, mas lançou a sorte, o que não condiz com as escrituras sagradas, principalmente Atos 17, 27. Temos também o evolucionismo. Na verdade, o grande problema do evolucionismo é que exclui a glória e a majestade de Deus no plano da criação. Então, a teoria do evolucionismo é uma daquelas que nega a existência de Deus de forma indireta, pois tenta tirar de Deus a glória e a grandeza da criação. E o dualismo, que é um sistema oriental onde tem duas forças equivalentes, o bem, o mal, a luz e a treva, conhecido principalmente como o Yang. Então o homem, mesmo tentando negar a existência de Deus através de tantas teorias absurdas, mesmo assim ele é incapaz de fugir da revelação de Deus, pois Deus teve a iniciativa de se revelar ao homem através da natureza, através de Israel, através da história e também através da consciência. Deus está na consciência do homem. O Salmo 19 deixa muito claro que a natureza tem a assinatura de Deus. A existência do povo de Israel só é possível porque Deus tem cuidado desse povo. E também porque também Deus tem mostrado que aquilo que Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 12 e principalmente no capítulo 15, quando se apresenta o escudo, tem sido uma verdade na história quanto ao povo de Israel. Tudo isso aqui são meios que Deus se revela no homem. E na revelação de Deus, nós ainda temos a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral se entende o conhecimento que Deus se revela ao homem através da natureza, da história, da lei e da lei moral no coração humano. E por revelação especial, Deus se revela ao homem de forma sobrenatural, mostrando a ele o plano da salvação. E acima de tudo, ainda que nós temos a revelação por meio da natureza, de Israel, da história, da consciência, mas temos aquela maior revelação que é a palavra de Deus, uma revelação escrita onde Deus deixou para a humanidade a sua palavra. Não tem como o homem negar a existência de Deus, visto que acreditar na existência de Deus não é nenhum absurdo, mas é uma possibilidade tangível, aplausível, onde não tem nenhum fanatismo dizer que Deus existe. Para isso,
os próprios filósofos mostram argumentos que a teologia pegou emprestado para provar a existência de Deus. Como, por exemplo, nós temos o argumento ontológico de Anselmo, bispo de Cantuária, que ele baseia a sua premissa, a sua teoria, o seu argumento com a sua máxima. Cremos que tu é um ser tão grande que não se pode imaginar. E a partir daí, ele argumenta a existência de Deus a partir da razão humana. Temos também o argumento cosmológico, que é a causa e efeito. O mundo, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa, e esta causa só pode ser Deus. Temos também o argumento teleológico, tudo que tem aqui na criação, conforme a quinta via elaborada por Tomás de Aquino, ela tem um propósito e a natureza cumpre um propósito de forma harmoniosa. Temos também a teoria a teoria do argumento moral de Immanuel Kant, filósofo do século XVIII e XIX, onde baseia-se no fato de existir no homem uma consciência que estabelece entre o bem e o mal. Veja que o homem tem uma natureza pecaminosa, degenerada, e mesmo assim há uma referência moral. E temos também ainda o argumento histórico ou etnológico, o que mostra a religiosidade do homem, a necessidade do culto do homem sendo um fenômeno mundial e não um fenômeno local. Como que explicar que aquele que está lá mais distante da civilização, ele tem a necessidade de cultuar a Deus? Isso só pode ser por causa da existência de Deus, que gerou no próprio homem a necessidade do divino. Os homens têm essa necessidade de Deus, de cultuar a Deus, porque o próprio Deus colocou. E esse Deus que se revela aos homens, e esse Deus que os filósofos, teólogos tentam provar a sua existência, ele não é um ser perdido no espaço, mas ele é uma pessoa com características próprias que a teologia chama de atributos. E esses atributos, eles podem ser classificados em 2 pontos: os incomunicáveis, ou aqueles atributos naturais de Deus, como a autoexistência, a imutabilidade, a eternidade, os 3 ônus, onipresença, onisciência e onipotência. E também temos os atributos comunicáveis, ou os atributos morais, que encontramos Deus sendo a sua fonte, e no homem nós vemos reflexos, como por exemplo, atributos comunicáveis, atributos morais que encontramos no homem, como a santidade, a justiça, o amor, a sabedoria, a fidelidade. Então a teologia divide os atributos de Deus nesses 2 aspectos, como atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, deixando claro que Deus é uma pessoa e que ele tem uma personalidade própria, e por ele ser uma pessoa, uma personalidade própria, ele interage com a sua criação, ele fala com a sua criação, e a criação é uma obra de Deus, é uma obra gigantesca, onde Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse princípio que Deus cria é um tempo na eternidade, onde ele resolve criar aquilo que nós chamamos como criação. Interessante que o verbo criar vem do hebraico bara, que quando é uma ação de Deus, sempre está relacionado ao próprio Deus. O verbo bara pode ter outras vertentes, mas na sua maioria ele é muito mais utilizado quando é Deus em ação. E ainda em Gênesis capítulo 1, nós temos o termo plural, Elohim, que dá-se a entender que seja uma menção à Santíssima Trindade, e ali deixa claro que Deus fez os céus e a terra. Ainda que
seja muito difícil de nós interpretar algumas questões da criação, como por exemplo, o Gênesis capítulo 1, versículo 5, é difícil nós dizermos se esse dia é um dia de 24 horas ou um período, ou uma era, um período indeterminado. Mas conforme Gênesis capítulo 1, versículo 5, como aparece lá a expressão tarde de manhã, possivelmente tenha sido um período de 24 horas e toda a sua criação, Deus viu que era boa, Deus sentiu prazer em fazer a sua obra. No primeiro dia, Deus faz a luz, conforme versículo 3 ao 5. No segundo dia, Deus cria o firmamento, conforme os versículos 6 ao 8. No terceiro dia, Deus preparou o cenário para a vida terrestre em 2 atos, terra seca e mares, conforme versículos 9 ao 13. No quarto dia, conforme os versículos 14 ao 19, Deus criou os grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas, com o objetivo de regular dia e noite. No quinto dia, conforme versículos 20 ao 23, Deus dá sequência à vida, mas dessa feita a vida marinha, criando os grandes peixes. E conforme Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31, no sexto dia, Deus cria a vida animal e a vida humana. E quando nós olhamos para o Gênesis capítulo 1, nós deixa muito claro que foi Deus que criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. E ele, como criador dos céus e a terra, ele tem o poder de fazer tudo aquilo que ele apraz, inclusive decretar, como nós temos em nosso material, a doutrina dos decretos de Deus. Ainda que seja discutível como que funciona a questão dos decretos, principalmente no campo da soteriologia entre calvinistas e arminianos, um é mais determinista, trabalha mais a ideia da vontade de Deus. Um fato pacífico, tanto para arminianos como para calvinistas, é que os decretos de Deus é uma doutrina bíblica. Textos como o Salmo 135, versículo 6, Isaías 46, 10, Efésios 1, 11, deixa muito claro que Deus decretou tudo aquilo que ele quis. É bem verdade que entendemos que Deus não decretou todas as coisas, pois se Deus decretasse todas as coisas, nós teríamos algumas complicações quanto ao caráter de Deus. Mas conforme diz o Salmo 135, versículo 6, tudo que o Senhor quis, ele o fez, ele o decretou, e tudo aquilo que redunda em glória, em louvor, Deus assim fez. E Deus decretou, por exemplo, a doutrina da providência quanto à criação. Deus, ele não só fez a criação, Deus também provê, Deus sustenta, Deus dá condições para que essa criação ela cumpra os seus desígnios. E nós podemos ver a provisão de Deus sobre a criação, sobre os seres inanimados, sobre a criação vegetal, sobre os animais irracionais e até mesmo sobre os comportamentos humanos. É claro que Deus não governa, ou Deus não fez um homem, um robozinho, onde ele é um pré-determinado, mas Deus colocou limites no homem, limites morais, que ele sabe discernir entre o certo e o errado. A criação só existe porque Deus provê condições necessárias e naturais para que ela cumpra os seus desígnios. Deus é tão grande que, para nós termos uma ideia, a teologia nos dá alguns nomes de Deus, nomes genéricos e nomes específicos. Os nomes genéricos são aqueles nomes que podem ser aplicados a Deus ou a uma outra divindade, como por exemplo o próprio nome Deus de Gênesis capítulo versículo 1 é um nome genérico, Elohim plural, que vem de Eloá singular, que pode ser aplicado a Deus como também a outras divindades. E até mesmo a palavra El
é um nome genérico de Deus, pois pode ser aplicado a Deus e a outra divindade, como nós vemos El Elyon, El Nima, El Roi e assim por diante, são esses nomes compostos de Deus. O El ali é um nome genérico, mas temos os nomes específicos que só pertencem a Deus. Por exemplo, El Shaddai, o Todo-Poderoso, Adonai, Senhor, e aquele que é conhecido de todos como Deus se revelou a Moisés, eu sou o que sou, conhecido como o tetragrama. Esses nomes de Deus é para mostrar a sua glória, o seu poder, a sua grandeza. Não são vários deuses com várias faces diferentes, mas um Deus que trabalha de forma variada e que a nossa pobreza humana não tem como, de forma objetiva, determinar como que é esse Deus. Então, a teologia apresenta para nós esses nomes que mostram o caráter, a obra, a glória, a multi-revelação, a multi-ação de Deus. Nós, como fé cristã, temos 2000 anos de cristianismo e muitos documentos foram criados, foram formulados, principalmente aqueles como resultado dos concílios, os concílios ecumênicos que tinham poder normativo para a igreja em todos os tempos. Temos pelo menos 21 concílios ecumênicos que geraram documento. E dentre esses documentos, nós temos os credos, que o credo, palavra latina que significa eu creio, que são artigos de fé, na sua maioria resumido, que tem o objetivo de expressar a crença teológica. E esses credos geralmente foram como resposta aos ataques heréticos à sã doutrina. Nós temos, por exemplo, o credo apostólico, que é um dos mais antigos. Nós temos o credo de Atanásio e temos também o credo de Niceno. É claro que nós não só temos esse, temos credo de Constantinopla e de tantos outros, mas esses aqui foram citados só para deixar claro que temos documentos importantes que nós não podemos ignorar. Então a teologia, ela nos dá o conhecimento de algumas teorias que tentam negar a existência de Deus, ainda que seja impossível. Temos a revelação de Deus, Deus se revelando ao homem, a iniciativa é de Deus, e temos argumentos favoráveis quanto à existência de Deus. Se a revelação de Deus é a iniciativa do próprio Deus para se revelar ao homem, pois se Deus não tem a iniciativa de se revelar ao homem, o homem jamais o conhecerá. Nos argumentos a favor da existência de Deus, nós vemos os homens tentando provar a existência desse ser, Deus, de forma racional, a tal ponto que mostra-nos para nós que, de fato, esse ser chamado Deus é uma pessoa. Daí porque nós vemos os atributos, que são as características peculiares a um ser. A teologia nos mostra que Deus é o Criador de todas as coisas e que esse Deus é poderoso, é soberano, a tal ponto de decretar todas as coisas que redunda em glória para o seu santo nome, como também ele não só criou, mas também ele proveu todas as coisas. Esse Deus é tão grande que nós não temos palavras suficientes para falar, para limitar. Por isso que nós conhecemos vários nomes de Deus e temos documentos importantes quanto à nossa fé cristã. Esse foi o nosso primeiro podcast da matéria Teologia. Eu sou o pastor Getúlio Luz, professor e diretor do seminário Ilha-Seymour, e te aguardo nas próximas matérias.